Bom dia, pessoal. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre a nossa empresa, né? O que que a gente atua, o que que a gente faz para contextualizar, né? Bom, nós temos basicamente três grandes frentes aí de trabalho, né? Produtos, serviços e treinamentos. Aqui tem uma visão geral, mas eu vou falar nos próximos slides de cada um pouco mais. Então, na parte de serviços, né? As nossas áreas de atuação são hidrogeologia, gerenciamento de dados, hidrogeotecnia e geoquímica, né? Alguns dos serviços estão listados aqui, né? Então, desde coleta de dados no campo, acompanhamento de perfuração, interpretação e análise, né, dos resultados, sistemas de informação e gerenciamento de dados, é um cliente importante aqui na empresa, modelagem geológica e conceitual, simulação de fluxo de águas subterrâneas e simulação de transporte também, tá? Alguns dos nossos clientes estão mostrados aqui, né? Então, clientes importantes que a gente tem são a Vale, Coca-Cola FEMSA, Anglo Gold Ashanti. Quanto aos produtos, nós representamos alguns softwares, né? Principalmente os softwares da Waterloo Hydrogeologic, né? Que são softwares próprios para estudos hidrogeológicos, né? Então, entra aqui o Visual Mod Flow Flex, Aquachem, o HGA, Aquifer Test. Também representamos a Bentley, né? Que fornece softwares para estudos geotécnicos, né? Então, entrei toda a suíte do Plaxis, né? E temos também software próprio, né, para aplicações de balanço hídrico, que se chama Visual Water Balance. A ideia dele é promover a sustentabilidade, né, nos seus empreendimentos, a economia, né, no que diz respeito à otimização dos recursos hídricos e redução dos riscos. Bom, além dos softwares, também representamos, né, a Van Essen Instruments, né, que é uma empresa de sensores hidrogeológicos, né, para monitoramento de nível, pressão, temperatura, condutividade elétrica. Na parte de treinamentos, né, nós oferecemos cursos, webinars, né, como esse aqui, workshops, e temos um canal no YouTube onde a gente coloca, né, todos esses webinars e tudo mais. Inclusive, esse webinar daqui a alguns dias vai estar lá no canal, tá? Também temos a WST Academy, que é a nossa plataforma de cursos, né? Bom, os principais temas que a gente aborda são teste de bombeamento, modelagem hidrogeológica, gestão de banco de dados, técnicas de perfuração, hidrogeoquímica e hidrogeotecnia, tá? Também oferecemos treinamentos personalizados para algumas empresas, né? A gente destaca aqui CPRM, Cas Minerals, entre outras. Bom, sobre a empresa é isso, né? Vou falar um pouco sobre a estrutura, né, do nosso webinar, né? Então, primeiro eu vou falar sobre a importância da realização, né, do cadastro de nascentes. Vou falar um pouco sobre o tempo de execução, né, do serviço, né? Quais são as atividades que precisam ser feitas antes de ir a campo, né? Vou falar sobre segurança no campo, que é bastante importante. Vou falar sobre como que a gente faz, né, o cadastro de nascentes, quando você chega na nascente, o que que você faz para cadastrar elas, né? Vou falar sobre alguns aplicativos que podem ajudar a gente nessa atividade. E, por fim, eu vou falar sobre a organização e o tratamento dos dados que a gente obtém, tá? Bom, então vamos lá. Para que serve o cadastro de nascentes? Serve para fornecer dados basilares, né, dados fundamentais, né, para todos os estudos hidrogeológicos. Então, é a base, né? Então, se você vai fazer um mapa potenciométrico, é importante que você tenha dados de nascentes. Se você vai alocar um poço, se você souber as nascentes, vai te ajudar. E assim por diante, se você vai fazer um modelo conceitual ou um modelo numérico, né? Então, aqui eu fiz uma piramidezinha, né, da hidrogeologia. Se você não tem nada, você vai começar olhando geologia e procurando as nascentes, né? A partir disso, você consegue locar, né, poços e piezômetros, né? Então, com isso, você consegue fazer uma rede de monitoramento. A partir desses dados, você consegue gerar uma potenciometria da sua área de estudo, né? E a partir também dos poços e piezômetros, você consegue fazer os ensaios de aquífero para determinar os parâmetros, né? A partir disso, você consegue fazer um modelo conceitual, e a partir do modelo conceitual, você consegue partir para qualquer modelo numérico e a aplicação que for necessária, né? Então, as nascentes estão na base, junto com a geologia, né? Então, serve para um reconhecimento geral hidrológico e geológico da sua área de estudo, né? Então, você vai a campo também para reconhecer estruturas geológicas condicionantes de fluxo, que num mapeamento só geológico nem sempre é abordado, né? Então, você vai focado em hidrogeologia, né? E justamente por essa importância, muitas vezes, um cadastro de nascentes é exigência, né, dos órgãos ambientais, né? Então, simplesmente obrigatório fazer em alguns casos. E o cadastro de nascentes também protege o seu empreendimento quanto a questionamentos futuros, né? Então, se você tem um vizinho ali
do seu empreendimento que alega que a diminuição, que alguma nascente diminuiu a vazão, ou então que alguma nascente secou, você tem o dado exato de antes de você implementar, né, o seu empreendimento para corroborar ou não, né, esse questionamento, né? Então, você tem algo que te protege ali, né? Você sabe realmente o que aconteceu. Então, você recebeu a demanda de um cadastro de nascentes, né? Qual que é a escala, né, desses projetos? Qual que é o tempo de execução deles, né? Bom, isso vai depender muito, né, de quais são as bacias ou subbacias de interesse, né? Então, o tempo de execução vai variar, né, conforme o tamanho e a dificuldade da área e o número de equipes, né? Então, se você tem uma área que é muito declivosa ou que tem um mato muito fechado, você vai demorar muito mais, né? Se você está com uma equipe só, você vai demorar muito mais. Bom, os cadastros que eu participei já foram entre uma semana e alguns meses, tá? Eu já peguei áreas de até 35 quilômetros quadrados, né? Maior do que isso aqui, né? Muitas vezes essa escala vai variar, né, com o tempo, né? Então, essa aqui é uma área que a gente fez um cadastro em 2020, né? Mas já existiam 2 outros cadastros, né, de 2004 e 2011, né? E essa área foi aumentando conforme o empreendimento foi amadurecendo, né? Então, é uma coisa que é bastante variável. Bom, sobre o quando fazer o campo, né? Então, o período do campo, ele geralmente é definido no contrato, né? Mas, em geral, né, eles são realizados no período seco, para você evitar, né, de cadastrar alguma drenagem efêmera como nascente, né? Quando, de fato, muitas vezes não é, né? Se choveu no dia anterior, você pode confundir ali uma drenagem efêmera com uma nascente, né? E isso vai prejudicar o seu estudo. Então, a época do ano que você vai fazer o seu cadastro também é importante, né? E isso depende muito do regime de chuvas de onde você vai fazer esse cadastro, né? Então, em Minas Gerais, que é onde a gente atua com mais força, assim, a maior parte desses cadastros é realizado no inverno, né? Então, aqui entre maio e setembro, mais ou menos, é o período ideal, né? Dentro desse contexto para fazer os campos, né? Bom, então tá, você recebeu a demanda, né? E você precisa fazer uma série de atividades pré-campo, né? Você precisa fazer uma revisão dos dados, em primeiro lugar, né? Você precisa ver se houve algum cadastro anterior na área, né? Você também precisa verificar todos os estudos hidrogeológicos anteriores também, se houver, né? Você precisa revisar a geologia, você precisa revisar a hidrografia, né? E você precisa definir alvos, né? Então, a partir da hidrografia, né, e dos cadastros anteriores, você pode definir alvos, né, para onde você vai se direcionar quando você for a campo, né? Bom, e para isso você precisa de uma série de atividades de cartografia, né, para você ir a campo. Então, você precisa gerar um mapa topográfico, né, para quando você estiver a campo, você saber se você vai ter que subir, né, uma ribanceira muito grande ou descer alguma ribanceira muito grande, né? Você precisa fazer uma geração de drenagens, né? Porque muitas vezes não vai bastar o shapefile de drenagens que tem na base de dados pública, né? Às vezes vai ter só um bracinho aqui, né, de drenagem e já vai acabar. E ele não vai mostrar todas as drenagens de ordens menores, né, que podem existir no local, né? Então, o ideal é você pegar uma topografia, né? E aí, a partir ali das várias aplicações em GIS que existem, você gerar automaticamente, né, essas drenagens a partir de primeira ordem, né, para você, de fato, pegar o máximo possível de alvos, né, para você ir a campo sabendo, né, o máximo de possibilidades que existe para você cadastrar, tá? Você também vai gerar um mapa de nascentes cadastrados anteriormente, se houver, né? Muito importante gerar um mapa de acessos, né? Então, existe uma base de dados chamada OSM, OpenStreetMap. Você consegue baixar, né, vários dados vetoriais de acessos, desde estradas até trilhas, né? Então, é uma base de dados bem completa, que você consegue gerar um mapa e se localizar tranquilamente no campo. É importante gerar também um mapa geológico para, quando você chegar nas nascentes, você ter mais certeza da geologia que você tá pisando. E um mapa de bacias também é importante você ter para você saber, né, onde exatamente estão os divisores, né, para você se localizar, tá? Também tem toda uma parte logística para a gente fazer antes de a campo, né?
que é basicamente separação dos equipamentos que você vai utilizar, né? Os medidores de parâmetros, dependendo do que foi contratado, né? Então, entra aí pH, potencial de oxirredução, condutividade elétrica, temperatura, né? Turbidímetro, se tiver sido contratado, né? É importante levar um balde para medição de vazão ou algum outro equipamento para medição de vazão, né? GPS, né? Não precisa nem falar. E bússola, se você encontrar alguma estrutura geológica condicionante de fluxo, para você ter a atitude, né, dessa estrutura. Além disso, tem que reservar veículo e separar os EPIs, né? Aqui nessa imagem são os medidores de parâmetros que a gente costuma usar nos cadastros, né? E eles medem aqui pH, ORP, condutividade elétrica. Bom, você também precisa imprimir as fichas, né, que você vai usar a campo, encadernar, enfim, com todos os dados, né, que você vai coletar para cada nascente, né? Então, coordenadas, data hora, né? O proprietário do terreno, o tipo de nascente, qual que é a bacia, se tem estruturas associadas, uma descrição geral, né? E os parâmetros que você vai pegar em campo, né? Então, vazão, né? Todos os parâmetros físico-químicos, tá? Isso aqui vai depender de cada projeto. Sobre segurança no campo, falar um pouquinho também, porque isso aqui é bem importante, né? Você vai precisar de botas de segurança adequadas para caminhadas longas. Você nunca sabe se você vai levar 4 horas para encontrar uma nascente ou se vai levar 6, 7 horas, né? Então, as caminhadas são longas, geralmente. Podem ser longas, né? Você vai levar perneiras para se proteger contra cobras, né? É muito importante se proteger contra o sol. Nem sempre você vai ter árvore te cobrindo do sol, né? Então, é importante levar chapéu. Você tá com um uniforme que tenha mangas compridas, né? Levar protetor solar, né? O ideal é um uniforme assim, né? Que tem faixas refletivas, tudo, né? Bem adequado para campo, né? É importante levar luvas, né? Se você vai usar facão, alguma coisa assim, né? Se proteger. Óculos de proteção. É importante prestar muita atenção contra animais peçonhentos. E contra abelhas e marimbondos, né? Eu já tive encontro em campo com marimbondos. O que me protegeu foi um chapéu assim. Os meus companheiros no campo, eles estavam com um outro tipo de chapéu, né? E eles foram picados no pescoço, eu não, porque eu estava com um chapéu assim. Então é uma coisa interessante de usar, tá? É importante usar galochas, às vezes você precisa, ou ter galochas na mochila, às vezes você precisa subir a drenagem diretamente, né? Capacete. E talvez o principal é não fazer besteira, né? Tomar cuidado com trechos muito íngremes, né? Então, você está subindo uma drenagem, uma lateral de uma drenagem, e tem um paredão ali, uma queda d'água. Você não vai tentar escalar, né? Você vai tentar contornar, você vai tentar pegar um outro caminho, né? Ou então você vai simplesmente não ir, porque seu empregador prefere que falte um ponto, né? Que falte uma nascente, do que você tenha um acidente. Então, isso aqui a gente nunca pode esquecer. Bom, então, como que a gente cadastra nascentes, né? O que é o mais difícil, né? Você vai tomar mais tempo é você chegar nas nascentes, né? Se a gente soubesse onde tivesse um helicóptero e só pousasse ali, você levaria 2, 3 dias para cadastrar 50 nascentes, né? Então, o que mais vai tomar tempo é o chegar na nascente, né? E para isso tem duas abordagens possíveis, né? Ou você sobe a drenagem a partir de um ponto conhecido, né? Ou você desce o Talweg, né, a partir do divisor, né? Aqui nesse caso a gente tinha uma trilha, né, e tinha esses dois alvos. Só tem essas duas opções, né? Ou chegar lateralmente, né? Mas em algum momento você vai ter que subir ou descer. Caso, né, aqui a gente usou as duas abordagens, né? Nesse caso aqui, a gente tentou ir pelo divisor, mas chegando aqui o acesso era muito complicado, né? Muito arriscado. Então a gente decidiu ir aqui por baixo, né? Quando você chega na nascente, é importante, depende muito do contexto geológico, né? Mas é importante você encontrou a nascente, subir ainda alguns metros ou algumas centenas de metros a mais para verificar se não é uma ressurgência, né? Em algumas regiões você tem a nascente, ela corre um trecho e chega numa parte onde toda essa água infiltra, né? E depois, mais abaixo, ela vai ressurgir. Então, é importante subir para pegar o afloramento, né, de água subterrânea mais alto possível, né, para você ter o dado verdadeiro. Então, é importante fazer isso. Nesse outro caso, a gente desceu, né? Aqui o caminho era mais tranquilo, a gente simplesmente pegou pela montante, né? E encontramos a nascente mais ou menos por aqui, assim. Tá? Então,
são essas duas abordagens, né? O ideal é subir ou descer a drenagem. Uma dica importante para campo, sempre preferir voltar pelo mesmo caminho que você foi, né? Então, sempre evite usar caminhos desconhecidos, né? Nesse caso aqui, a gente desceu a drenagem e entrou aqui por uma lateral, né? Cadastramos esse primeiro alvo e voltamos para cadastrar o segundo alvo, né? Chegando aqui, no meio do cansaço e tudo mais, né? Tinha sido um caminho bem complicado aqui, tinha sido bastante cansativo. Eu e o pessoal da equipe tivemos a péssima ideia de pegar um caminho novo, né? Porque pela imagem parecia que seria mais tranquilo, né? E foi um grande engano, né? Chegando aqui foi um caminho bastante íngreme e muito mais demorado. Muito pior do que o que a gente tinha pegado, né? E pior, a gente correu um risco muito grande, né? Porque chegando aqui, poderia ter algum paredão intransponível, né? Então, é importante falar isso, né? Porque quando você está em campo, você não pensa direito. Você tem que chegar lá já com regras bem definidas para você não ter ideias novas, né? Então, já chega lá pensando, não, eu vou e vou voltar pelo mesmo caminho. Porque eu não posso me arriscar, né, a fazer esse tipo de besteira, né? No meio do campo você vai querer fazer besteira. Então você chegou na nascente, né? Como que você cadastra, o que que você registra? Bom, basicamente preencher os itens da ficha, uma coisa simples, né? Então você vai preencher todos os itens, você vai tirar fotos, né, da nascente, eh, das medições que você vai fazer, né? Se for possível, você vai medir a vazão, né? Nem sempre é possível, às vezes você tem uma nascente difusa ali, que é um brejo, e você não tem um lugar onde ela é canalizada para você fazer a medição, né? Mas, na maior parte dos casos, é possível você medir a vazão. Em algum ponto, né? Nem que seja alguns vários metros a jusante, você vai conseguir ver uma canalização dessa água para medir a vazão, tá? Aqui tem uma imagem mostrando a utilização, né, do medidor de parâmetros, né? E aqui o layout para medição de vazão, tá? Bom, geralmente a gente usa o método volumétrico para medir a vazão, né? Para isso você precisa de um cano, né? Aqui tem algumas imagens e tem um descritivo. Bom, eu acho que eu tirei o descritivo, mas é basicamente você fazer um pequeno barramento, né? Você conseguir direcionar toda essa água para o cano, né? Aí você vai pegar o balde graduado, né? Você vai cronometrar o tempo que vai levar para encher um determinado volume desse balde, né? Você vai fazer isso umas 3 vezes, pelo menos, para você conseguir tirar uma média e minimizar o erro, né? Que você vai ter aqui, né? De sincronização entre iniciar a medição e a cronometragem, né? Então é basicamente isso, é um método bem simples, né? E bastante prático para qualquer área, quase, né? Um método alternativo é usando um vertedor triangular, né? Dá para levar um vertedor triangular pequeno, né, a campo. Eu nunca fiz isso, mas conheço gente que já fez. Você crava esse vertedor no solo, né? E aí, de forma que toda essa água, né, é conduzida para o triângulo do vertedor, né? E você vai medir, né, a altura aqui da lâmina d'água, né? E aí você tem aqui as fórmulas padrão, né, para cada tipo de vertedor, né? E é simples de calcular, você só precisa da altura e calcula tranquilamente a vazão. Além de nascentes, tem mais algo que a gente cadastra no cadastro de nascentes? Sim, né? A gente já está em campo, aproveita para cadastrar tudo que é de interesse para hidrogeologia, né? Então, você vai também cadastrar surgências, você vai, se tiver sido contratado, você vai fazer um cadastro de usuários, né? Que é basicamente uma entrevista para cada pessoa que usa cada nascente, né? Você vai cadastrar ali os locais onde essa água infiltra, os sumidouros, né? As ressurgências também é importante cadastrar. É importante cadastrar as drenagens secas. Se houver na área pesômetros e poços, é bom cadastrar, né? Já aconteceu de eu participar de um cadastro de nascentes onde as cotas e as coordenadas dos poços da base de dados da empresa estavam bem erradas. Então, como a gente estava também cadastrando os pesômetros e poços, a gente conseguiu corrigir, né, todos esses dados da base de dados deles, né? E pontos de controle é tudo que não cabe aqui nessas outras categorias, né? Mas vai ser basicamente, bom, se tem algum lago, alguma barragem importante na área, né? Que vai ser relevante nas próximas etapas do estudo, você também tem que registrar, né? E registrar as coordenadas e qualquer informação que for
for relevante. Bom, é importante padronizar, né, esses códigos, né? Você não vai simplesmente inventar a nascente tal, nascente fulano de tal e seguir com isso no seu cadastro, né? Você precisa de nomes padrão, né, para você conseguir se achar depois, né? Se a gente estivesse fazendo um cadastro de nascentes aqui em Florianópolis, né, e eu fosse uma equipe A, né, eu encontrasse uma nascente, né, eu daria o nome de FL de Florianópolis, NA de nascente, 01, porque é a primeira que eu encontrei, e A, né, a equipe A, né? Se fosse uma equipe só, poderia ser FL NA01. Se fosse uma drenagem seca, poderia ser FL DS01. E assim por diante, né? Você pode ser mais ou menos criativo, né, no código das nascentes que você vai usar. Mas tem que ser algo que dê para entender, obviamente, né? Quais são os aplicativos que podem ajudar, né, nessa atividade, né? Então, existem aí vários aplicativos para navegação, né? Tem a Avenza, tem diversos aí que você consegue, né, olhar na sua tela onde você está, e isso te ajuda bastante, né? Basicamente faz o que um GPS faz, mas, né, com um pouco mais de versatilidade, né? Um pouco mais praticidade por estar no seu celular, né? Então é sempre importante marcar os caminhamentos, tanto no GPS quanto no aplicativo, né, para você saber de onde você veio, né? E para você ter um registro, né, quando você entregar o seu resultado lá na frente, para o seu cliente saber exatamente onde foi, se tiver alguma área que ele acha que você não foi, você tem registrado para onde você foi, né? É importante também usar aplicativos, né, no celular para marcar os pontos, né, ter uma redundância nessa coleta de dados, né? Que às vezes você anotou lá na sua ficha, né, a coordenada que você tirou no GPS, né? Se a sua ficha cai na água no próximo ponto, né, você tem ali um backup, né? Então isso é muito importante. É importante usar um aplicativo que permita, né, que você tire a foto dentro do aplicativo e essa foto fique linkada, né, a cada ponto, né? Isso fica muito mais prático para você lidar com os dados depois, né? E a gente usa também o aplicativo para anexar na própria foto, né? Não anexar, né? Para imprimir na foto, né? As informações de hora e localização, né? Aqui eu tirei porque é dado confidencial, mas é, ele já gera a foto com todas essas informações, né? O nome desse aplicativo é Timestamp. Então ele já fica sincronizado ali na sua câmera e quando você tirar a foto, ele já gera uma foto assim. E assim você não precisa ir nos metadados da foto, enfim, já fica ali na sua cara e já te facilita. Ainda sobre a redundância, né, na coleta de dados, é importante você fotografar as fichas. Dá para fotografar no campo mesmo, ou quando você chega à noite no hotel, né? E é importante você fazer upload para a nuvem de todos os dados que você registrou nos aplicativos, né? Então, você está usando lá o Avenza, ele existe uma opção de você fazer upload dos caminhamentos e dos pontos, e tudo isso vai para a nuvem, né? Então, você fez o seu cadastro, gerou ali um monte de dados, né? Aqui tem um exemplo, né, de como pode ser importante, né, fazer um cadastro de nascentes, né? Olhando todos os dados que foram gerados. Então, aqui esses pontos em amarelo, né, são sondagens que existiam nessa área de estudo. Tá? E os pontos em azul são as nascentes que foram cadastradas. Então, só olhando essa imagem, a gente consegue ver que a gente tem uma abrangência muito maior, né, das informações, uma cobertura, né, muito maior, né, aqui na área de estudo, e o próprio número, né, de informações que você tem. Então, aqui foram cadastradas 48 nascentes, contra 16 dados de sondagens, né? Então, é um dado que o custo por unidade dele é muito menor do que qualquer sondagem, do que qualquer poço. Então, basta você ir a campo, né, com alguns equipamentos, né? Você vai levar tempo, mas o custo é muito menor por unidade. Então, é um dado muito, muito fácil de se obter, né? Então, um modelo, né, que se baseia em tudo isso aqui, obviamente vai ser muito melhor, né, do que um modelo que se baseia só em dados numa porção central, né? Esse modelo com dados só na porção central, ele não representaria, né, de uma forma satisfatória toda a dinâmica aqui das águas subterrâneas, né? Então, é, esse é um exemplo, assim, de como o cadastro de nascentes pode ser importante. Então, você obteve todos aqueles dados, né? Como é que a gente organiza, como é que a gente trata esses dados? A gente utiliza um sistema de gerenciamento de dados aqui na empresa, isso facilita bastante, tá? É o HGA que eu citei ali lá em cima, né, que é um dos softwares da Waterloo, tá? Então,
a gente começa importando esses dados nesse sistema, né? Falar um pouco mais sobre o HGA, que se chama Hydrogeo Analyst. Ele foi desenvolvido ali por aquela empresa, né, o Waterloo Hydrogeologic, que é uma empresa pioneira no desenvolvimento de ferramentas para gestão, né, de dados ambientais. Está desde 1989 atuando nisso. Esse é um software que tem mais de 5 mil usuários no mundo, em 75 países. Ele conta com suporte técnico e conta com atualizações, né, periódicas. E ele é representado e implementado pela WST. Como eu falei, é um sistema para gerenciamento de dados ambientais, recursos hídricos e geotécnicos, tudo isso de forma integrada, né? E ele oferece, né, um conjunto completo de ferramentas e funcionalidades para você fazer a importação automática dos dados, para você validar, né, e fazer o controle de qualidade desses dados. Ele tem ferramentas para análise e visualização 2D e 3D, tem relatórios automatizados, que é o que a gente mais usa nos nossos cadastros de nascentes, né? Esse software serve para quase tudo, né, relacionado a recursos hídricos e dados ambientais, né? Então, você consegue visualizar seções geológicas, consegue gerar seções, perfis de poços, né? Você gera relatórios, ele tem uma interface com os outros softwares da Waterloo, né? Então, tem coisas muito práticas aqui, vale muito a pena usar esse software, né? Bom, então ele facilita o acesso aos dados na organização, porque fica tudo centralizado, não fica a planilha do fulano com os dados tal que você precisa pedir para o cara, né? Assim ele vai diminuir o tempo gasto em tarefas de gerenciamento de dados, né? E ele integra, né, todos os projetos ativos de um mesmo empreendimento, né? Para efeitos de cadastro de nascentes, né? A gente usa o HGA para gerar automaticamente as fichas cadastrais, né? Então, quando antes a gente tinha que pegar cada uma das nossas fichas que foi preenchida à mão, né, e digitalizar ali uma, por meio do HGA a gente consegue, a partir de um Excel, né, com essas informações, gerar automaticamente, né, o formulário já com tudo preenchido, né? Ele já puxa do banco de dados cada informação e coloca no local certinho. Então, isso aqui salva um tempo absurdo, né, no nosso fluxo de trabalho. Bom, então, com as fichas geradas, com tudo já no banco de dados, né, é importante, né, gerar um mapa de nascentes para você apresentar, né, no relatório, assim como mapas de drenagens secas, de caminhamentos, qualquer outra informação que você tiver cadastrado, né. É importante comparar esses dados com nascentes cadastrados anteriormente, né, se tiver tido, né, ver se houve algum deslocamento dentro, né, da margem de erro do GPS, claro. Você pode fazer algum estudo assim, né. É importante gerar uma hidrografia consolidada, né, então a base de dados que você pegou lá do IBGE, ou seja lá de onde for, muitas vezes o curso d'água vai até muito acima, ou então muito abaixo, né, então é importante a gente pegar e editar aquilo ali para gerar um shape de hidrografia consolidada para ser usado nas próximas etapas do estudo, né. Aqui nesse caso, né, tá marcado, né, onde que as nascentes infiltram e ficam secas e depois ressurgem, então você consegue colocar bastante informação relevante, né, nessa etapa. Bom, é possível gerar, né, a partir de dados de nascentes, um mapa potenciométrico preliminar também, se tiver sido contratado ou se for de interesse do estudo, né. A partir ali dos dados também é importante gerar essas tabelas com os dados consolidados, né, colocar, bom, tudo que foi cadastrado, né, para apresentar no relatório. Dá para fazer correlações, né, entre os parâmetros e a geologia, ou então entre a vazão e a geologia, né, aí você já consegue algumas informações conceituais, né, a respeito do sistema aquífero, e a partir disso você elabora um relatório que é uma coisa bem simples, né. Então, basicamente todos os mapas que você gerou, né, as tabelas que você gerou, algumas interpretações, né, não tem nenhum segredo. Então é isso, assim, em resumo, né, os cadastros nascentes eles fornecem dados fundamentais, né, para qualquer estudo hidrogeológico, né. Se você não tem nada na área, a primeira coisa que você vai fazer é um cadastro de nascentes. É uma atividade relativamente simples e barata, né, só que ela deve ser feita, claro, com planejamento, estratégia e rigor técnico, principalmente, né. Você tem que saber o que você está fazendo. A segurança é fundamental na realização dessa atividade, né? Como eu falei antes, o seu empregador prefere que esteja faltando 2, 3, 5 pontos, né, no seu mapa do que você tenha sofrido um acidente e ele tenha que responder, né? Além disso, né, o uso de tecnologias facilita todas as etapas, né, da atividade, desde o pré-campo ali, usando ferramentas GIS, né, para gerar drenagens automaticamente, etc.
até o tratamento e apresentação dos dados, né? Inclusive no campo, né? E para isso o HGA é uma ótima ferramenta, né? Para otimizar, né, o gerenciamento desses dados obtidos em campo.